Olá, boa noite, tudo bem, nação Bora Fazer? Bem-vindos ao Clube Bora Fazer Talks, de número 49. Hoje a gente está recebendo aqui meu querido Douglas Aguirre, com o tema flexibilidade na gestão dos negócios. O Douglas aí é um querido amigo fera do mercado de mídia exterior, hoje na cidade de Balneário Camboriú. Douglas, obrigado, querido, pela presença e pela entrega de conteúdo sensacional que você vai fazer aqui para os nossos membros da Nação Bora Fazer. Fica à vontade aí, o palco é seu. Obrigado, Fernando. Uma boa noite a todos presentes. Agradeço muito este convite e é uma honra, né, poder estar aqui conversando com vocês e trocando essas figurinhas, essas ideias e trazendo um pouco mais de claridade para esse tema que talvez muitos não possam conhecer tão bem, né? Então, eu vou começar aqui com vocês falando sobre o tema mesmo e trazendo então as possíveis definições, significados das palavras para que a gente possa estar com essa mesma linha de raciocínio a ser desenvolvida. Então, a flexibilidade, né, ela sim é aqui a palavra mais difícil, porque gestão é administração, né, de recursos da empresa, humanos, recursos físicos, recursos financeiros, todas elas voltadas então para o objetivo final, que é socioeconômico, né? A gente auxiliar a sociedade de alguma maneira e o negócio por si só já auxilia a sociedade e gerar lucro, né? Então, essa é a economia. Então, esse é o objetivo do negócio e, portanto, negócios é a empresa, né? Então, a gestão nas empresas, a administração de tudo nas empresas é a flexibilidade. Então, essa é a palavra que nós temos, portanto, que nesse começo dar significado. Então, a flexibilidade que eu vou falar aqui hoje com vocês é sobre essa flexibilidade estudada na neurociência. A flexibilidade cognitiva, né? Uma, um atributo, uma função psíquica que, vista pela neurociência, é quando os sinais elétricos ali das sinapses, quando a gente age de maneira flexível, aparecem, né, ali na parte frontal do nosso cérebro, no córtex pré-frontal, um pouquinho mais para frente ainda. Então, onde está ali o pensamento abstrato, onde está a resolução de problemas complexos, memória de trabalho, é uma função executiva do cérebro, né? E ela tem várias definições, vários significados. E um deles, na verdade, eu fiz uma união aqui, fala sobre a geração de novas ideias através da transferência, integração de conhecimentos, né? E de conhecimentos diferentes também, e domínios, né, de diferentes domínios sociais e culturais. Então, veja que interessante. Ali em cima, nesse slide, está colocada a palavra variações, né? O que eu quero trazer com isso e a reflexão nossa aqui? É que a flexibilidade cognitiva, ela é uma palavra que tem algumas variações para o mesmo significado. Ou seja, o significado tem várias variações de signos de palavras. Mas que o que importa, sim, é a referência àquilo que acontece na realidade, que é essa geração de novas ideias, né, que é você gerar alternativas para resolução de uma situação complexa, difícil, nova, tão simplesmente um desafio, uma oportunidade. E quais são as variações de signos de palavras que a gente já escutou e trocando tão somente ali naquele significado, é, há uma similaridade enorme. A imaginação, uma delas. A imaginação, ela é uma função também da psique, ela é muito estudada na filosofia, ela é aprofundada. Todas essas variações que eu vou trazer elas se imbricam, né? Elas se entrelaçam, mas aqui ela é mais aprofundada. Então, se vocês pegarem 350 anos aproximadamente antes de Cristo, vocês vão ter lá Aristóteles falando, num dos livros dele, De Anima, a Alma, sobre a imaginação. E ali começou, e até hoje se estuda muito, essa função psíquica que é, de fato, você ter combinações, enfim, você gerar através do repertório que você tem algumas soluções. Outra é a criatividade.
Então, se a gente trocar ali, olha só, a criatividade permite a geração de novas ideias. Então, ela é estudada muito em psicologia, pedagogia, mas também estudada na filosofia, fala-se muito em neurociência, mas é aprofundada um pouquinho mais em, nas opiniões dos sábios, daqueles que, né, têm mais influência, né, nessas áreas de conhecimento, falando da criatividade na psicologia e pedagogia. E, por fim, e tão mais, não menos importante, e muito importante, ainda mais para a nossa conversa, é que a inovação é uma das variáveis. A inovação é estudar nos negócios, né, onde nós estamos aqui. Então, as pessoas físicas que estão por trás dos seus negócios, elas, se têm flexibilidade cognitiva, elas podem auxiliar muito nessa tomada de decisão através desses leques de oportunidades e de alternativas que se geram para, né, essas situações novas. Douglas, eu tenho uma observação, um comentário e uma pergunta aqui, né? Claro, por favor. Eu estou achando muito sensacional o conceito que você está apresentando, Uhum. que fica claro o quanto que essa flexibilidade que nos é apresentada pela neurociência é uma habilidade essencial para que a gente possa viver inovação hoje. Com certeza. E quando a gente fala de conceitos de inovação, e a gente já estudou isso junto, aprendemos um com o outro, a gente não utiliza esse conceito da flexibilidade, assim, eu estou vendo uma necessidade só muito grande de trazer para o dia a dia da inovação a flexibilidade da neurociência, assim, estou achando essencial e queria que a gente vivesse mais isso. O quanto você vê a necessidade da gente fazer esse link e como você acha que a gente faria isso para que fosse mais facilmente assimilado e entendido por todo mundo que vai nos ouvir e aprender com a gente? Eu acredito, Fernando, que nós podemos trazer a inovação nas falas de inovação, né, nesse nosso mundo do empreendedorismo e inovação, falando um pouco daqueles, de fato, que gerem os negócios, né? Então, a de trazer para o aspecto pessoal, ele se liga muito com a psicologia, né, com a neurociência, e nós integrarmos isso de maneira muito óbvia aqui. Por isso que eu trouxe esse conceito, que ele é o mais óbvio possível de todos, né? Então, assim, é gerar novas ideias. E já se fala, já se tem esse fonema, né, essa fonética, gerando inovação, né? Já se leva à inovação. Então, dá para fazer, é muito estudado já, vou mostrar para vocês um pouquinho à frente aqui, o quão já a gente estuda a flexibilidade cognitiva nos negócios, né? Então, seria isso. Eu vou continuar aqui. Então, a flexibilidade, ela tem, então, algumas características, né? Como a gente viu aqui. Ela é adaptativa. E essa adaptativa é interessante, coloquei até um asterisco aqui para que nós possamos refletir um pouquinho mais para frente. Ela é criativa, então ela tem, né, esse aspecto de combinar novas ideias e gerar soluções para essas oportunidades que nos aparecem, desafios. Inovadora, como bem disse, e generativa, né? Porque sempre é algo novo, né? Os estudos, inclusive de neurociência, eles que embasam, né, a rede neural, que hoje é colocada em algoritmos para poder fazer essas inteligências generativas. A criatividade, inclusive, tem alguns estudiosos que diz que a flexibilidade cognitiva é a base neural da criatividade. Então, elas estão muito interligadas, né? E na questão adaptativa, veja o seguinte, que se você procurar, você vai ver que há uma relação muito grande, quase de sinônimo, entre flexibilidade e adaptabilidade. Então, aquela pessoa que é flexível, ela se adapta muito bem às circunstâncias, ela consegue interagir muito bem com determinada situação mais complexa. Ela, de fato, né, tem essa adaptação por uma ação criativa, né? Enfim. Aí eu trago aqui para vocês
uma definição que fala que é um atributo, juntamente com as funções executivas do lobo frontal, né, aquilo que eu falei, de memória e tal, cuja habilidade de adaptar as respostas aos imprevistos impede respostas automatizadas para encontrar outras de impacto positivo. Então, quando você se adapta com a melhor resposta. Você gera, né, você é flexível, então você gera um leque através do seu repertório já conquistado, através daquilo que você se aprofundou, estudou sobre determinada situação, ou que você viu, porque aqui a gente tem que apenas é, é, achar aqui a maneira pela qual foi colocada ou foi atribuída essa definição. Então, aqui a gente está falando, esses estudiosos estão falando de a flexibilidade em relação a situações mais simples, certo? Então, de fato, todos os dias nós estamos nos adaptando aos inúmeros acontecimentos que nos, né, que a gente vive, né, que nos rodeia e que a gente vive. Então, nós agimos assim já frequentemente, naturalmente, e isso é uma função executiva do cérebro, né, ser flexível a algumas situações imprevistas, e fazendo com que a gente tome uma decisão melhor. Veja você um exemplo, a própria função de dirigir. Então, nós estamos ali, você acaba nem pensando, mas você teve ali em milissegundos, isso já é visto, já é estudado, né, através de eletrodos, de meios que conseguem pegar, então, as nossas atitudes. E que nós tomamos algumas decisões muito céleres pensando na melhor solução. Então, aparece alguém à sua frente, ou você tem que virar rapidamente, todos os cálculos que você faz para poder entrar na rua, tudo isso, né, você tem várias formas de se fazer e você acaba sendo flexível. No entanto, a gente está falando de situações e problemas complexos, né? Nós estamos falando de inovação na área, na gestão dos negócios. Estamos falando de flexibilidade cognitiva para você gerir o teu negócio e diante de já situações que são permanentes, que têm sido utilizadas, que tem acontecido e que ações e atitudes têm sido executadas por vocês e que, de repente, podem acontecer de algumas forças do mercado, forças dos clientes, dos fornecedores, enfim, podem mexer no mercado, e o que isso muito acontece, né, que a gente sabe que o ambiente de negócio evolui. Então, é para isso que a gente está olhando aqui a flexibilidade. Então, quando se fala em adaptação, essa adaptação, ela não é tão rápida assim, né, como no dia a dia, que nós tomamos nossas atitudes, nos adaptamos rápido para que não seja uma resposta é, muito, muito usual e que vai gerar um melhor resultado. Está falando de negócio. Então, aqui eu quero trazer para vocês uma reflexão que eu fiz e que a gente pode fazer junto, que é a questão que nós, pensando em adaptação, nesse atributo da flexibilidade cognitiva, vamos colocar assim, de adaptação, é diante da situação nova, do desafio, da oportunidade que está à nossa frente em várias áreas do nosso negócio, em que nós tenhamos que tomar, então, essa atitude. E o começo disso é uma adaptação pelo pensamento contemplativo, muitas vezes pela meditação, mas que não seja aquela, e que não é para aqueles que têm a mente flexível de muito tempo, mas que faz com que a gente se adapte, aí sim, a essa situação. A gente consiga vivenciar profundamente e, inclusive, a flexibilidade cognitiva, ela é também muito usada e conectada com a empatia, para você ter uma ideia, né? Porque você consegue se adaptar à pessoa que está falando com você, então você vive, né, aquela
situação, você consegue se colocar nos sapatos da outra pessoa, e depois disso, aí vem a mente flexível, que passa também um pouco mais célere, de maneira mais séria, e que consegue, então, passar para o pensamento contemplativo. Então, esse pensamento contemplativo é a calma, é acalmar o pensamento, o que dificilmente nós conseguimos fazer, porque o nosso pensamento ele sempre está em construção de algo novo e muitas vezes criticando aquilo que você ainda nem conhece. Então, tem habilidade hoje muito falada e que é importante, que é o pensamento crítico, mas criticar aquilo que você não conseguiu contemplar e se adaptar ainda é um pouco difícil. Então, essa é uma das facetas que nos levam a entender melhor a flexibilidade como uma forma de você gerar novas ideias, mas a partir de uma adaptação, né, daquela situação. E aí você consegue, então, inovar, né? Você consegue ter essa inovação. Queria fazer uma observação aqui, Douglas. A gente sofre um mal tão grande hoje na humanidade, né? Que por incapacidade, muitas vezes, de não conseguir viver o pensamento contemplativo, em função do acesso de tecnologia e das mídias sociais, a gente não se adapta e às vezes deixa de inovar, sendo que muita gente acha que está inovando porque está com excesso de tecnologia e está com excesso de informação. Mas isso impossibilita o pensamento contemplativo, entendeu? Tem uma dualidade, um risco. A gente corre um risco sério na humanidade, eu vejo. Sim, com certeza. E não é a técnica ou a tecnologia usada que vai falar que você está inovando, né? Então, se você não tem o problema, isso que eu aprendi muito, muito com você, e me fez, na verdade, retornar as, as, as ideias de empreendedorismo que tinha no começo, mas depois que você se sente dentro desse mundo, né, empresarial, você acaba falando, poxa, tive uma ideia, mas essa ideia está resolvendo um problema? Então, quantas ideias eu não tive no nosso negócio que não deram certo por eu não contemplar antes, me adaptar a quem? Ao meu cliente, me adaptar ao mercado. Por isso, a tua metodologia de mapa do ecossistema é indispensável para a gente se adaptar. Para quem não conhece, aqui você aprendeu isso tudo aonde, Douglas? Na tua mentoria. Na mentoria que, de fato, abriu mais ainda a possibilidade de eu trazer essa reflexão, essa conversa aqui com vocês mais profunda, por entender inovação a, por aquele, aí vamos falar um pouco de você, Fernando, por aquele que teve o seu momento de contemplação, de adaptação, viveu tanto, né, dentro desse mundo, e chegou um momento que extravasou, fez a mandala da inovação, né, dentro daquele possível material adjacente que pode você foi fazendo essas conexões e tornando então mais claro e mais prático, né? Então é uma inovação prática, como você disse. Então a pergunta é, né? E para a gestão dos negócios, esses atributos importam? Então, ser flexível e, portanto, criativo, imaginativo ou inovador? Eu trago para vocês, né, então, algumas referências de estudos que o empreendedorismo, por essência, é uma área identificada pela incerteza e a necessidade de inovar, criar modelos mentais e comportamentos diferentes. Envolve correr riscos, acreditar na visão de alguém, testemunhar oportunidades em que outros veem o caos e lidar com ambientes propensos a fluxos constantes. A flexibilidade está associada à tendência de considerar múltiplas perspectivas de uma ideia e conceber múltiplas soluções para um problema. Então, a gente já vindo até aqui e percebendo, né, eu tento, né, mostrar isso e que espero que esteja claro, porque, a meu ver, é perceptível que é muito importante, né, nós estarmos buscando ser flexíveis, né, e se abrir, mas com esses cuidados, de que você deve
ter uma adaptação, um pensamento contemplativo daquilo que está acontecendo. Então, você parar, pode ser um dia só, mas aconteceu algo no mercado, mudou a legislação, apareceu um player novo né, no teu setor, houve uma, uma movimentação de clientes nas redes sociais, então você fala, calma, vamos ver o que está acontecendo. É assim que agora estão se posicionando, pô, vai entrar lá no Clube Bora Fazer, achei um artigo aqui no clube, vai em revistas, tal, dá uma olhada, pô, opa, agora sim. E claro, com todo o repertório que você já traz, que isso é indispensável para criatividade, imaginação, o que que é? É a tua base histórica de conhecimento. Então, você não cria nada vindo do nada, né? Então, você vai estar com uma base de conhecimento, é isso que vai se ligar e se combinar para que possa, então, interpretar melhor essas situações. Então, é o conteúdo de interpretação que você vai refletir em cima daquela situação. Então, é muito importante você meditar naquela situação, mas ainda antes de tudo isso é você já estar com esse conteúdo para poder interpretar bem, né? Não adianta você ficar lá. E muitas pessoas, veja só, que eu acho que até nem falei isso, mas se você tem muitos que passam o tempo inteiro contemplando, né? Então você se adapta, quantas pessoas não fazem isso? Se adapta ao teu trabalho, se adapta à tua empresa, se adapta e fica lá, mórbido, né? Por quê? Porque as questões que aparecem você não consegue interpretar bem, você rechaça, diz que não é o momento, não faz essa ação, né, de contemplação, fazendo com que, então, você perca essa oportunidade. Então, né, muito importante, conhecimento, repertório de conhecimento, contação, e aí gera inovação. Então, eu vi isso, percebi isso, falei, poxa, isso tem que existir no empreendedor. Aí eu liguei uns eletrodos na minha cabeça, não, estou brincando, né? Então eu fui atrás de outros, né, empreendedores, falei assim, ó, vamos ver se isso existe. Então eu fui, se isso está nos empreendedores, né? Então, eu fiz uma pesquisa com o pessoal do G20 e G20 e que é a Young Entrepreneurs Alliance, Aliança de Jovens Empresários do G20 e da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários. Então, esses pontinhos é onde eles moravam, né? E eu fiz uma pesquisa com eles apresentando um instrumento, né? Chama instrumento de flexibilidade cognitiva, feito por dois médicos ali, o Davis e o Vanderwall, e nesse instrumento aqui vocês podem ver, tem uma escala, uma subescala de alternativas, ou seja, que mede o potencial deles gerarem alternativas, e outra de controle, que se sentem que a situação é difícil, que está acontecendo algo inesperado, novo, mas que ele tem controle. E no final dessa pesquisa, enfim, disso que eu fiz, nós chegamos então a essa resposta que eu extraí da própria pesquisa, né? Eles ficam apreensivos, angustiados e sentem a perda de controle devido às inúmeras variáveis que tornam o mercado tão volátil e inconstante. Todavia, mantém a destreza em perceber e gerar múltiplas explicações e soluções alternativas para tais ocorrências incertas, difíceis ou novas. Então, vejam que legal. Essa subescala de controle está dentro desse construto, fala, né, dentro ali da pesquisa, dentro dessa função psíquica, a flexibilidade cognitiva, ela estava lá para medir, né, se eles tinham controle, e é isso que a flexibilidade dizem esses dois pesquisadores, estudiosos, mas a verdade é bem essa mesmo que aconteceu, que a gente não fica assim tão tranquilos. Não há para nós um controle, né? Um controle manifesto. Eu sei o que fazer, não, né? Nós até usamos muito o pensamento construtivo e crítico de pronto, errado, mas por
estar vendo uma volatilidade e não estar sabendo como agir, né, de pronto, né, de imediato. No entanto, a gente age. E quem tem, né, há algum tempo já essa ação, você sabe que se tiver calma e vão conseguir olhar as influências que estão acontecendo, as forças que estão vindo, e se você tem, volta a falar, o mapa do ecossistema, você sabe quem são as forças que estão interagindo com o seu setor, com o seu negócio, você já vai lá, já entende melhor, fala, opa, tá vindo daqui, então tá, então nessa área aqui eu tenho que dar uma olhada porque alguma coisa está acontecendo, e você gera situações, porque já tem uma experiência, já tem esse repertório, né, que está na sua, na sua historicidade da mente, né? Então, chegamos a isso, olha que interessante, né? E eu trago para vocês, então, algumas das nossas possibilidades que hoje temos, que podemos estar abertos, flexíveis, nos adaptar a elas, dependendo da nossa necessidade ou não, do nosso setor, daquilo que está acontecendo. E vejam vocês que tem várias hoje que são muito importantes para que nós, através na gestão dos negócios, podemos estar implementando. E, inclusive, esse quadro aqui eu fiz pela inteligência artificial generativa, né? Então, você pode ver, tem bullet points, assim, quando vocês verem alguma apresentação assim, vocês sabem que foi o ChatGPT que fez, né? Então, ele, como assistente de pensamento, né? Eu tenho hoje, dentro da empresa, um atendente virtual que está integrado, né? É um main chat com o ChatGPT 4, e ele responde como se fosse, né, dá para você conversar um pouquinho mais, embora já esteja treinado lá. E foi através desse conhecimento da IA generativa um pouquinho mais aprofundado, aonde, Fernando, que eu tive essa ideia de fazer um chat para a nossa empresa. Ó, a Ana que estava lá sabe, né? Foi uma das palestras, No né? Summit. Summit de IA em Joinville. No primeiro Summit de Inteligência Artificial que a gente participou. Isso aí. Isso. Então, eu escutei, tive esse primeiro contato, uma situação nova, fui atrás, busquei e entendemos melhor. Inclusive, tem o Nicolas aqui, que faz parte aí da nossa, a minha nova spin-off aí, né? Um lado que eu estou indo para poder abrir uma área educacional. Eu falei com ele e tal, e no final das contas eu consegui fazer, pra você ter uma ideia. Só que aqui, né, a gente pensou em fazer mais aquela atendente com as respostas pré-estabelecidas, né? Você vai aqui nós temos o caso da Unimed, né, que é o nosso setor de saúde aqui, nossa companhia de saúde, então a gente vai apertando, vai mais rapidinho, vai mais sério e tal, né? Porque a IA generativa é uma loucura. Se você quiser ficar conversando com ela, ela vai. Não se perde muito quando você treina, né? Mas ela dá uns caminhos aí que, que podem não chegar ao resultado que é o funil de venda ali, né? Você chegar e falar, então vamos já fechar aqui e conversar, né? Mas, enfim, né? Voltando aqui, nós temos tantas possibilidades que, quando nos defrontamos com elas, sejam elas oportunidades, desafios, nós podemos nos aprofundar um pouquinho, nos adaptar a elas. Se você já tem esse conteúdo, esse repertório na sua mente, né, nos seus conhecimentos, você já consegue uma adaptação muito fácil. E logo em seguida você já começa a gerar um monte de alternativa para resolver ou para abraçar essa oportunidade, para conquistar esse desafio.
da melhor maneira possível. A flexibilidade, ela faz isso, ela te gera soluções alternativas para a resolução de uma situação problema, de uma situação desafiadora. Ela faz isso, ela abre um leque para você e você não pode perceber, né? Muitas vezes você acaba não percebendo porque é rápido, mas atualmente ela gerou 2 ou 3 que você conseguiu ter atenção, colocar o foco de atenção e percebê-las, né? Elas estão na consciência, não tem nada inconsciente, as coisas inconscientes, não, elas estão ali, mas é muito rápido, né? Só que você, de maneira flexível, consegue opar. E o interessante também é que quando você tem essa prática de querer entender e querer gerar novas alternativas, quando te falam algo contrário àquela solução tomada por você, ou ideia que você está pensando em agir, você acata, né? Você acata para, novamente, empatia, se adaptar, conseguir gerar outras soluções, voltar para a sua. O que acontece com o pensamento crítico? Deixa eu ver aqui só onde eu estou. Aqui é o que é o World Economic Forum, que fala que 2023, 2027, a flexibilidade é uma das quintas, é a quinta, né, junto com a resiliência e agilidade, né, a habilidade mais importante para a economia mundial, enfim, para os líderes, para as pessoas que estão no mundo dos negócios. Então, de fato, é muito importante, né? E aí, eu chego, né, então, ao final aqui, dizendo para vocês e fazendo uma pergunta. Vocês podem responder ou não, tá? Essa apresentação é meio colorida, né? Alguém conseguiu se adaptar logo de pronto, assim, falar, não, eu vou escutar o conteúdo, não vou me prender nessa bagunça que foi colocada aqui, mas vai de gosto, né? Tem gente que gosta desse monte de cor. Eu gosto, eu não fiz para bagunçar vocês também. Mas depois pensando, eu falei assim, poxa, talvez muitas pessoas não gostem disso, né? Essa coisa mais clean, não sei, ou poucas cores, né? Mas quem não está acostumado, faça uma reflexão. Você conseguiu se adaptar para chegar no conteúdo? Você já criticou de pronto? Ah, isso que eu queria falar antes. A crítica, ela se tornou tão forte e por tantas incursões de pensadores há centenas de anos, né, do criticismo, dessa parte de você é, menosprezar muitas vezes um conhecimento já adquirido, né, e sempre estar, né, revolucionando, né, vamos colocar assim. Então, que hoje as pessoas acham ou sentem que se eu não estiver atento ou atenta a essa a esse mal que pode vir, eu já penso assim, né, que pode vir e podem estar através de teorias, de livros, de manifestações televisivas, tal, fazendo algum mal e você já está pronto para criticar, né? E uma coisa é muito importante de poder, assim, a gente pode fazer uma relação, uma analogia muito interessante, que é do próprio alimento, né? Quando você come algo que não lhe faz bem, você o devolve, né? Você joga fora. Por quê? Você tem o teu corpo, você tá com ele cuidado, você tem todo, toda aquela estrutura fisiológica já preparada para receber o que é bom. Mas você tem que se abrir para comer tudo que, de certa maneira, vem, claro, né, com as suas, né, como eu disse antes, é a opinião dos sábios que vale, né? Ah, tá falando ali na internet sobre inovação. Tá, mas quem que é esse, né? Ah, tá, não, o cara tem um pouquinho, fala um pouquinho, vamos escutar então. Ah, escuta, tal. Mas se você não, se você está preparado e não, né, não foi boa aquela, aquele conteúdo dado, você vai regurgitar, você vai jogar fora, você vai, é normal. As pessoas estão com medo de fazer isso. Elas estão criticando antes, elas não querem entender, elas não querem
contemplar, né? Elas não querem trazer o alimento. E o interessante, quando você faz a digestão sem ter nada no estômago, você gera uma úlcera gástrica, né? Então, o pessoal está gerando uma úlcera cerebral, né? Ela está criticando antes de ter o conteúdo para criticar. Você não tem nem conteúdo e você já está criticando o conteúdo daquilo que está sendo falado, né? Você não contemplou ainda. Então, eu deixo, né, essa reflexão aí, a que ponto que nós estamos, né, muitas vezes criticando sem ter se aprofundado um pouquinho no tema para poder falar, né, sobre isso. E seria isso, Fernando, que eu tenho aqui para trazer para você. É o Guto que está usando meu nome aí, levantou a mão. Guto, manda brasa. Maravilha. Douglas, essa parte da pessoa não estar regurgitando, né? Tendo uma rejeição contra o conteúdo, a inovação e etc. Eu vi em algum lugar que as crianças, sabe, quando a gente pega no pé do menino, come brócolis, come verdura, come legume e tal, eles não comem porque é um instinto natural do filhote não comer coisas assim, porque a maioria das ervas elas são nocivas. Então a gente tem essa memória genética de não comer porque é verde, porque pode ser venenoso, a gente come mais as coisas que são diferentes, que parecem ter sido mastigadas, né? Tipo chocolate, papinha, essas coisas é mais confiável, porque é da nossa natureza comer coisas vindas da mãe. Com o tempo a gente amadurece, né? A gente cresce. Hoje eu sou um ávido comedor de brócolis, né? Eu coloco bacon de vez em quando, mas hoje em dia eu já como brócolis, cenoura, essas coisas. Mas na infância não, não quero outra, quero batata frita, quero chocolate. Você enxerga que existe essa possibilidade nas pessoas que têm essa rejeição com o conteúdo de inovação, com o conteúdo de mentalidade, etc. Ou tem casos que não dá, a pessoa é caso perdido mesmo? Eu acredito que haja sim, haja sim. É, Nessa questão da criança, eu entendo esse lado, mas ele é um lado meio poético, tá? Porque se você for ver, tem vários estudos, inclusive tem algumas situações de crianças que aprendem pela cultura familiar e até tem tem algumas empresas que elas formatam o próprio prato com os legumes que as crianças comem muito, né? Então, né, há uma há uma tendência, né? Uma tendência, mas eu não digo que seja genética ao ponto de nos influenciar a tal ponto, né? A tal ação. Assim, a genética ela é mais um conteúdo da nossa historicidade, a meu ver. Você vai ter os impulsos, você vai ter as forças até ancestrais. Um psicólogo chamado Lipot-Zondi, se quiser, é muito legal, chama Análise do Destino. Então ele vem lá com Carl Jung, Dr. Freud, vem toda essa turma aí, e ele fala assim, olha, tudo isso aqui existe, mas ainda tem a parte genética que nos impulsiona, que nos faz, os nossos ancestrais nos levam a fazer alguma coisa. Ele fala isso. Mas, a meu ver, todos nós temos e somos pessoas com uma mentalidade, uma psique que tem o poder de escolha, né? Se você souber disso em sua vida, você vai utilizar de todo o teu repertório, seja ele genético, seja ele de ancestrais, seja do que for, para conseguir realizar né, os seus objetivos. Então, eu acredito muito nas pessoas, sabe, Guto? Eu sei que elas, elas se entenderem um pouco do potencial, né, da nossa mente mesmo, que, né, nos fala muito por nós, a gente consegue fazer com que essa habilidade, é uma habilidade, né? Uma habilidade é uma função da psique. Então, quando você não tem, só para você ter uma ideia, quando você não tem, você tem a rigidez cognitiva, quando você está rígido, um desses psicólogos fala assim que o teatro da sua mente trava. E aí você fica só fazendo como se fosse uma fixação funcional. Você fica ali, ó, a mesma coisa. Então, sei lá, terminou com o namorado. A menina
não vê outra pessoa. Eu já tive isso, quando, né, fui mais jovem, terminou com a namorada. Meu Deus, parece que é só aquela, né? Todo mundo já passou por isso na vida, né? Meu Deus, não tem mais ninguém para conhecer no mundo, aquela pessoa é a única. E as atitudes que você toma frente a uma situação dessa, né, diferente, que te causa uma tristeza, enfim, é ligada à tua fixação na mesma situação. Então, o Einstein, né, acho que é uma frase que está aí, não sei nem se é dele, essa eu não fui atrás mesmo, mas diz lá que insanidade é você, né, querer, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, seria mais ou menos isso. A Berretin, né? Giedre, Jedre, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada, Douglas, por compartilhar, né? Acho que foi brilhante. Em tão pouco tempo você trouxe tanta coisa importante aqui para a gente. Na minha experiência de gestão, que é acadêmica, a maior dificuldade que eu tenho é em lidar com a dificuldade de mudanças, né? Então, toda vez que se propõe algo novo, dentro de um sistema que já tem algumas décadas de funcionamento, o que eu encontro é uma barreira muito grande de inflexibilidade às mudanças, né? E então, assim, eu queria ouvir de você um pouco sobre isso, né? Como lidar, porque eu não sou formada em gestão, né? Muito pelo contrário, eu sou da área da saúde e a gente trabalha com ensino, pesquisa, extensão e gestão. E aí essa parte da gestão é que eu tento buscar e aprender um pouco das 18 às 6 da manhã. Então, eu queria compartilhar com você isso, né? Que na minha vida essa tem sido a maior dificuldade. E o que você poderia falar para mim, né, a partir do que você apresentou aqui hoje? Certo, Jéssica. Eu tive essa experiência por passar por dentro da universidade fazendo esse estudo, né? E, de fato, não só, né, na universidade, as instituições têm essa característica de adaptação contemplativa, né, Fernando? Então, fica na contemplação e passa muito tempo contemplando e deixa de inovar enquanto está vindo o seu concorrente e vai passar por cima, né? E na gestão educacional, assim como qualquer outra situação, acho que é a flexibilidade da flexibilidade, ou seja, você sendo flexível para entender qual âmbito, qual setor ali que está inflexível, para que você então possa gerar algumas alternativas a convencer, a sensibilizar essas pessoas, né? É muito, muito, muito difícil mesmo você chegar ao ponto de influenciá-las, porque se, né, dependendo da situação, você está né, no ambiente mesmo, né, rígido, pessoas que não querem tomar atitudes diferentes, mas você consegue, né, você pode conseguir se você tiver essas habilidades de poder olhar outras formas, né, de influenciá-las e sensibilizá-las a chegar nessa tua direção, enfim, a te acompanhar nessa tua direção. Né? Douglas, se eu puder complementar, Claro, por favor. Uma coisa inclusive eu já discuti esse tema só com você. Uma entidade acadêmica só nada mais é do que uma empresa que tem como produto, objetivo educar os outros, um produto educacional, né? Eu abordo isso aí da mesma forma que eu abordo implementar inovação na vida de qualquer empreendedor ou de qualquer empresa. É muito difícil, a relutância ela sempre vai aparecer, Jedre, se a gente chega e fala, você tem que fazer isso. Eu acho que o caminho é sempre falar,
olha, existem novas práticas, tais organizações estão tendo esses resultados só positivos porque implementaram essas novas práticas. Aquelas outras que não fizeram, se ferraram. Olha o que aconteceu com elas. XPTO, A, B, C, D, E. Quem fez deu certo, 1, 2, 3, 4 exemplos. Quem não fez só deu errado, 1, 2, 3, 4 exemplos. Nossa, o que será que vai acontecer com a gente? Querendo ou não, é analisar o ecossistema que cada um está inserido, uma entidade acadêmica está inserida no seu ecossistema. Então, eu usaria sempre os outros como exemplo, só positivo e negativo, e depois faz as pessoas, nossa, e a gente, como fica nessa? Em vez de chegar e falar, nós temos que fazer isso. É essa a observação. Muito, muito obrigada. Então, pessoal, eu estou aqui para, enfim, fazer aqui uma conversa com vocês. Eu vejo assim, Fernando, que dentro dessa área, a gente tem a dificuldade de achar a melhor forma, né? Então, você precisa, de fato mesmo, ter ter a... E sabe uma coisa, Géder, agora pensando, se você for empático também com essas pessoas, é muito interessante, né? Porque às vezes elas estão rígidas, inflexíveis, muitas vezes porque não as escutamos tão profundamente, para que elas possam até mesmo negar. Mas se você entender a negação, se você se colocar no lugar dela, você vai começar a entender até mais coisas, né? Por que que ela nega tanto? Por que que a pessoa está tão assim, né? Então, claro que não é, também dependendo do teu setor, aqui você falou assim de maneira muito abrangente, mas sejam muitas pessoas, você seja, né, a gestora de inúmeras coordenações, muitos professores. Mas, enfim, acho que a empatia também é muito interessante para essa área, né? Que ela já é uma forma de você ser flexível nas suas respostas com as pessoas e depois você utilizar da técnica que o Fernando falou, que é uma das técnicas, né? Se for pensar, é uma das técnicas importantíssimas para você chegar e mostrar para que eles façam, então, a inovação nos seus setores, nos seus locais. Graça, fica à Perfeito. vontade. Ótimo. Primeiro, te agradecer aí pela belíssima exposição do tema e aproveitando a oportunidade, né, dessa conversa sobre um tema atual e muito importante também, pegando um pouco da minha experiência empresarial aí de 22 anos com consultoria, é interessante também a gente entender que a flexibilidade cognitiva ela pode ser treinada, né? Eu acho que isso é um fator interessante. Ela pode ser treinada dentro das organizações, dentro das empresas, né? Ou seja, numa cultura ali de uma busca constante por novas habilidades, isso tudo vai exercitando também, né, a mente a ir melhorando nesse aspecto, né. Jogos empresariais também entram nesse contexto, mudanças de rotina dentro da própria empresa para quebrar um pouco aquele 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 status, né, que rígido, né, isso também pode funcionar. O próprio job rotation também funciona muito bem para abrir um pouco a cabeça dos colaboradores, e outras formas, como até mesmo a meditação, né, dentro do ambiente empresarial, né. Esses exercícios, né, essas formas de exercitar também essa habilidade facilita nessa mudança do pensar, deixando o pensamento mais flexível, né. Então, acredito que eu queria só destacar um pouco essa possibilidade também de ter essa prática de exercitar isso dentro do ambiente empresarial. Acho que isso é muito importante. Senão também, né, é uma forma da gente, não é forçar ninguém, mas sim um exercício, e cada um pode aí optar por fazer ou não, por participar ou não, mas a cultura empresarial é importante que ela coloque esse exercício dentro do ambiente. Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de destacar aqui. Achei muito legal, Graça, e também fazer com que a gente implemente essa cultura em diversos níveis, né? Porque até então é algo
que é meio uma caixa preta, o pessoal C-level, faz a sua reunião de planejamento estratégico uma semana, vai num hotel no meio da Amazônia, sem celular e fica fazendo isso. Não, isso tem que ser o dia a dia de toda a organização. Interessante que fique na cultura, né? Que fique na cultura, né? Ali na própria cultura da empresa, né? Para que a empresa respire um pouco isso, né? Isso aí. Pessoal, vou pedir aí, o Douglas, se você quiser abaixar a apresentação, pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto aí, daquele fotão legal de todo mundo que está aqui no nosso evento. Olha lá, o Guto vai tirar uma foto legal para botar depois nas nossas mídias. Maravilha. A gente está com a Dai aí, estou com o nosso amigo, querido amigo Aleph Alves, advogado que me assistiu o mês passado lá em Macapá. Fala, Alex, nosso querido... Só quem precisar de um advogado no Amapá, temos o Aleph aqui para nos ajudar, tá bom, pessoal? Minha querida amiga e mentorada Valesca Calil, fala, Valesca, querida, um beijo enorme. Valesca, só pode dar um oi aí. Oi, desculpa, fui colocar um coraçãozinho e levantei a mão, mas boa noite para todo mundo, adorei aí escutar a apresentação, foi muito boa. Aqui também Do o nosso Douglas. querido amigo José Miranda, falando lá de Manaus. Fala, Miranda, tudo bem, querido? E aí, Fernando, tudo bem? Amanhã temos um encontro, hein? Parabéns, Douglas. Adorei. Isso aí, amanhã é encontro dos meus mentorados da turma que a gente acabou mês passado. Maravilha, muito bem. E falou, Guto, põe nos grupos essa foto. Tá bom? Então, fica o convite aí para vocês convidarem novas pessoas para se tornarem membros da Nação Bora Fazer. Não sei se todo mundo já está usando o portal e o aplicativo. Agora a gente tem um aplicativo. Quem é nova aqui que eu não conhecia? Elizabeth Lemes. Tudo bem, Elizabeth? Você fala da onde? Oi, tudo bem, Fernando? Eu Tudo. falo aqui de São Paulo, capital. Já participei de uma reunião do Bora Fazer, né, online, assim. Essa é a minha segunda reunião. Aí, estou na dinâmica dos grupos. Vou agora pegar o app, vou estar interagindo, vou ver essa mentoria. Eu estou bem empolgada. Legal. Contem comigo aí. Tá bom. Galera, o Birajara, não sei se eu já tinha te visto aqui. Você fala da onde, querido? Você está falando da onde? Ele está sem áudio. Está sem áudio. Bom, a gente aqui, de novo, presença de norte a sul, leste a oeste, muitas cidades. Maravilha, gente. Semana que vem a gente tem talks de novo, tá bem? Já na semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer... Fala, Birajara, vamos ver se a gente consegue escutar você agora. Ele está sem áudio. Semana que vem a gente tem um talks com o Mauro Venstock, embaixador também da Nação Bora Fazer, não sei quem conhece o Mauro, um grande querido aí, fala sobre longevidade, vai falar semana que vem sobre LinkedIn Networking e marca profissional, tá bom? Ele é LinkedIn Top Voice também, como eu. Pessoal, obrigado aqui pela presença de todos, um prazer enorme aqui que vocês participaram do Bora Fazer Talks de número 49, semana que vem vai ser o de número 50, participem e chamem os amigos também, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, Clube Bora Fazer, a sua dose de negócios corajosos. Acabou de entrar aqui o nosso embaixador no Japão, fala Marquinhos, você está aí, o quê? É 10 da manhã agora? O Marcos está falando lá do Japão. Está sem áudio. Está sem áudio, Marcos. Agora é 9h02 da manhã aqui no Japão. Assim, deixa eu entrar pegar o finalzinho para dar cara, pelo menos, né? Prazer enorme te ver, Marcos. Espero que você esteja aí, sabendo no Japão. Só conte comigo como sempre, tá bom? Fique com Deus. Obrigado aí. Galera, fiquem com Deus. Grande abraço ao Clube Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Até semana que vem, queridos. Tchau, tchau. O Birajara, acho que dá para você falar agora. Pode falar, Bira. Tá falando da onde?
Não está conseguindo falar. Vem semana que vem também, Bira, tá bom? A gente te aguarda. Falou, Miranda. Abraão, Nicolas, Thaís. Grande abraço, até amanhã.